Queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos, aula 4, bloco 2, o nosso tema ainda é publicidade e sigilo, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos enfrentar mais 10 questões que estão na tela aí a partir de agora para vocês, ok? Então aula 4, bloco 2, nosso tema ainda é publicidade e sigilo. Vamos lá, questão 1. Epitácio é defendido pelo advogado Anderson em processo relacionado à dissolução da sua sociedade conjugal. Posteriormente, Epitácio vem a se envolver em processo de natureza societária e contrata novo advogado especialista na matéria. Designada audiência para oitiva de testemunhas, a defesa do Epitácio arrola como testemunho o advogado Anderson, diante do seu conhecimento de fatos decorrentes do litígio de família, obtidos exclusivamente diante do seu exercício profissional e relevantes para o desfecho do litígio empresarial. Consoante o Estatuto da Advocacia, o advogado deve. Então nós já vimos essa questão, certo? Ele vai depor? Vai, mas ele não pode revelar fatos ligados ao sigilo profissional, a não ser que seja para a defesa da honra, da vida ou para sua autodefesa. Por quê, senhores? Porque o sigilo não é absoluto, é relativo. Ele pode ser relativizado nessas três hipóteses. Então, vamos lá. O advogado pode atuar como testemunha em qualquer situação. Errado, pessoal. B. Ele deve depor, porém, sem revelar fatos ligados ao sigilo profissional. Correto, gabarito, letra B de bola. A letra C está errado porque fala resguardar-se e requerer autorização escrita do cliente. Negativo. Ainda que o cliente autorize, o advogado deve respeitar o seu dever de sigilo, ok? E a letra D fala buscar suprimento judicial para depor em juízo. Errada. Então, gabarito da questão 1, letra B. Vamos lá. Questão 2. A advogada Ana integrou o departamento jurídico da empresa XYZ Limitada e, portanto, participava de reuniões internas com sócios e diretores e externas com clientes e fornecedores, tendo acesso a todos os documentos da sociedade, inclusive os de natureza contábil, conhecendo assim diversos fatos e informações relevantes sobre a empresa. Alguns anos após ter deixado os quadros da XYZ Limitada, Ana recebeu intimação para comparecer a determinada audiência e prestar depoimento, como testemunha rolada pela defesa no âmbito de ação penal em que um dos sócios da empresa figurava como acusado no crime de sonegação fiscal. Ao comparecer à audiência, Ana afirmou que não prestaria depoimento sobre os fatos dos quais tomou conhecimento enquanto integrava o jurídico da XYZ Limitada. E ela está certa. O juiz que presidiu o ato ressaltou que seu depoimento havia sido solicitado pelo próprio sócio da empresa, que a estaria, portanto, desobrigando do dever de guardar sigilo. Mesmo assim, ela tem o dever de guardar o sigilo, pessoal. Sobre a questão, assinale a correta. Ana terá o dever de depor, pois o bem jurídico, a administração da justiça, é mais relevante do que o bem jurídico, inviolabilidade dos segredos. Óbvio que está errada. B. Ana terá o dever de depor, pois foi desobrigada por seu ex-cliente. Errada, senhores. C. Ana terá o dever de depor, pois não integra mais o departamento jurídico da empresa. Errado, pessoal. Sobrou a correta letra D de dado, D de Deus. Ana não terá o dever de depor, pois o advogado tem o direito de se recusar a depor como testemunha sobre fato relacionado à pessoa de quem foi ou seja advogado, mesmo quando solicitado pelo cliente. Gabarito, letra D de dado, ok? D de Deus. Questão 3. Andréia e Luciana trocaram missivas intermitentes, cujo conteúdo diz respeito ao processo judicial em que a primeira é a autora e o segundo é seu advogado. Então, as correspondências, as comunicações entre o cliente e o advogado são sigilosas. A parte contrária, ciente da troca de informações entre eles, requereu ao juízo que esses documentos sejam anexados aos autos do processo em que litigam. É óbvio que não pode, né, pessoal? Assinale, né, pessoal? Assinale a alternativa correta. Sob a perspectiva do Código de Ética, as comunicações epistolares trocadas entre advogado e cliente
constituem documentos públicos a servirem como prova em juízo? Negativo. Letra B, são presumidas confidenciais, não podendo ser reveladas a terceiros. Perfeita, gabarito, letra B de bola, pessoal. As comunicações entre o cliente e o advogado são confidenciais, não podendo ser reveladas a terceiros. Essa é a correta. A letra C fala, podem ser publicizadas de acordo com a prudência do advogado? Errado. E devem ser mantidas em sigilo até o perecimento do advogado. Também está errado. Questão 4. Valdir representa os interesses de André em ação de divórcio, em que estão em discussões diversas questões relevantes, inclusive de cunho financeiro, como, por exemplo, o pensionamento e a partilha de bens. Irritado com as exigências da sua ex-esposa, o André revela a Valdir que pretende contratar alguém para assassiná-la. Deve Valdir comunicar o segredo revelado por seu cliente às autoridades competentes? Sim, pessoal, porque o dever de sigilo cede na questão da defesa da vida. Então a letra A fala, Valdir não pode revelar o segredo? Errado, pessoal. Letra B, Valdir poderia revelar o segredo que lhe foi confiado por André, mas apenas no caso de ser intimado como testemunha em ação penal, eventualmente deflagrada para apurar o homicídio que viesse a ser praticado. É óbvio que não. Letra C, Valdir pode revelar o segredo que lhe foi confiado por André em razão de estar a vida da ex-esposa deste último em risco. Perfeito. O gabarito da questão 4, letra C de casa, C de Cristo. Letra D. Valdir não pode revelar o segredo que lhe for confiado por André, mas tem obrigação legal de impedir que o homicídio seja praticado. Até parece, né, gente? O advogado vai ser segurança da ex-esposa do cliente André? É óbvio que não. Então a única correta é a letra C de casa. Questão 5. A advogada Maria Vivian procura apresentar os seus serviços como de excelente qualidade, utilizando a estratégia aprendida em tempos que atuava no teatro, quando finalizava a peça pedindo indicação aos amigos, se tivesse aprovado o espetáculo, e, caso negativo, indicasse aos inimigos. A par disso, organiza um sistema sofisticado de divulgação de material de propaganda, informando o número de vitórias obtidas em várias causas, com temas próprios das causas de massa. Doutores do céu, ela pode fazer esse tipo de divulgação? Não, pessoal. Ela não pode fazer na sua publicidade a sua autopromoção, falando as causas que atua, que já atuou, que venceu. Isso é proibido. Nos termos do Código de Ética, o advogado não pode realizar propaganda, mesmo moderada, da sua atividade. Errado, a gente já viu que pode fazer a publicidade, mas tem muitas regras. Letra B, ela não pode ofertar serviços profissionais que impliquem exposição de clientela. Beleza, gabarito, questão 5, letra B. Eu não posso apresentar lista de cliente ou ex-cliente, processos que atua ou que já atuou, ok? Então a letra B de bola é a correta. Letra C, ela não pode apresentar seu currículo profissional em público. Errado. Letra D, ela não pode distribuir cartões de visita com seu endereço profissional. Errado. A única correta é a letra B. Questão 6. João advogado, que também é formado em comunicação social, atua nas duas profissões e não tem problema nenhum, já vimos isso, possuindo uma coluna onde apresenta notícias jurídicas com informações sobre atividades policiais, forenses ou vinculadas ao MP. Semanalmente inclui nos seus comentários, algumas em forma de poesia, suas alegações forenses e os resultados dos processos sob a sua responsabilidade, divulgando com isso seu trabalho como advogado. Ele está fazendo com habitualidade, pessoal. Ele está, pessoal, fazendo com habitualidade e ele, obviamente, com isso, está praticando infração disciplinar. Assinale a correta. Vamos lá. Letra A. A divulgação de notícias, como aventado no enunciado, constitui um direito do advogado. Errado. B. Nos termos das regras que caracterizam as infrações disciplinares, está delineada a de publicação desnecessária e habitual de alegações forenses ou causas pendentes. Correto, pessoal, é proibido.
você fazer, né, divulgação de processos que você atua ou que você já atuou, além da questão da habitualidade. Então a letra B de bola é a correta. Letra C, diante das novas mídias que também atingem a advocacia, o advogado pode utilizar-se dos meios ofertados para a divulgação do seu trabalho. Errado. E a letra D, a situação caracteriza o chamado desvio de função do advogado, com prejuízo à imagem dos clientes pela divulgação. Também está errado, pessoal. Questão 7. O escritório de advocacia do Dr. Zangão decide patrocinar programa televisivo juntamente com um supermercado e uma companhia de cervejas. O programa é de estilo popular, com belas mulheres vestidas de forma apropriada ao verão brasileiro. No intervalo do programa, o apresentador apresenta homenagem a seus patrocinadores e, em relação ao escritório de advocacia, recita um texto. Caso você tenha um problema com a justiça, procure quem é bom. Consulte um dos advogados do escritório do Dr. Zangão. Publicidade irregular, pessoal. Ok? Pode não ser uma rima, mas é a solução. Essa situação caracteriza. Letra A, publicidade imoderada. Perfeito, pessoal. Eu não posso fazer propaganda em televisão. Publicidade imoderada. A letra B está errada porque fala que é uma propaganda regular. A letra C fala que é um patrocínio cultural, também errado. E a letra D fala atividade permitida pelo estatuto, também errado. A única correta é a letra A de amor, letra A de aprovação. Questão 8. O advogado Y, doutores, recém-formado, diante da dificuldade em conseguir clientes, passa a distribuir panfletos em locais próximos aos fóruns das cidades onde reside, oferecendo seus serviços profissionais. A gente já fala, pessoal, sobre isso. Ó. Nos panfletos distribuídos por Y, constam informações acerca da sua especialização técnica, localização e telefone do seu escritório. Por outro lado, o Y instalou placa na porta do seu escritório, na qual fez constar os valores cobrados por seus serviços profissionais, fixados, aliás, em patamares inferiores àqueles estipulados pela tabela de honorários, ok? Quanto à conduta de Y, assinale a incorreta. Então vamos lá, pessoal. O Y pode distribuir cartão, panfleto, contratar alguém para distribuir para pessoas indeterminadas, ficar na porta de um evento, de um estabelecimento, do fórum, distribuindo cartão ou panfleto? É óbvio que não. E também na placa, ainda que permitida para identificação do escritório, não pode ter referência a valores. Então, as duas formas de publicidade do Y constituem infração disciplinar. Mas observa, nós temos que assinalar na questão a incorreta, a errada, e não a certa. Então, a letra A fala, Y incorre em infração disciplinar, consistente na captação irregular de causas, ao distribuir panfletos ao público oferecendo seus serviços. Essa está correta, mas como a gente quer errada, a gente não assinala. Letra B. Y viola o código de ética ao fixar honorários em valores inferiores ao estipulado na tabela de honorários. Muito bem, correta, mas a gente não assinala porque a gente quer a incorreta. Letra C. Y pode distribuir panfletos ao público, oferecendo seus serviços profissionais, desde que neles não conste sua especialização técnico-científica. Essa é errada e vamos assinalar que a gente estava em busca da incorreta. Então o gabarito é a letra C. Ele não pode distribuir panfletos. E a letra D fala que o Y viola o código de ética ao fazer constar da sua placa referência ao valor cobrado pelos serviços. Ela está correta, mas como nós queríamos a errada, a gente assinalou a letra C, ok? Questão 9. Mário advogou por muitos anos para a empresa X, especializada no ramo de cosmético. Por problemas pessoais, afastou-se da advocacia empresarial por um período de 2 anos. No retorno, passou a representar os interesses da empresa Y, também de cosmético, e concorrente direto da empresa para quem anteriormente trabalhava. Quando da prestação de serviços à empresa X, o Mário atuou em vários contratos em que constavam informações submetidas a segredo industrial e que teve acesso exclusivamente em decorrência da sua atuação como advogado. Doutores, ele pode fazer a utilização desses segredos? É óbvio que não. Observando o estatuto, assinale a correta. Os segredos advindos da prática profissional, após determinado período de recesso, podem ser livremente utilizados pelo advogado. Errado. Letra B. O advogado,
ao atuar contra antigos clientes, não pode lançar mão de informações reservadas que lhe tenham sido confiadas. Perfeito, pessoal. Gabarito, letra B de bola na questão 9. Essa é a correta. Eu posso atuar contra ex-cliente e ex-empregador? Posso, mas eu não posso utilizar informações confidenciais, informações estratégicas, informações sigilosas. Por isso, gabarito, letra B de bola na questão 9. A letra C está errada, ó. O advogado não pode ser contratado por concorrente? Claro que pode. E a letra D fala, o advogado, diante do conflito de interesses entre o antigo e o novo cliente, deve renunciar ao mandato. Errado. Ele pode advogar, mas ele não pode utilizar informações confidenciais, sigilosas, privilegiadas. Última questão do nosso bloco, questão 10. Daniel, advogado, resolve divulgar seus trabalhos, contratando empresa de propaganda e marketing. Legal. Esta lhe apresenta um plano de ação, que inclui a contratação de jovens, homens e mulheres, para distribuição de prospectos de propaganda do escritório, colorido, indicando especialidade de atuação e apresentando determinados temas que seriam considerados acessíveis à multidão de interessados. A gente já viu isso em questão anterior, pessoal. O projeto é realizado. Em relação ao projeto, é correto afirmar que a moderna advocacia assume características empresariais e permite a publicidade como a apresentada? Não. B. Atividades moderadas como as sugeridas são admissíveis? Não. C. Desde que autorizada pela OAB, a propaganda pode ser realizada? Negativo. Sobrou a correta. Gabarito, letra D de dado, D de Deus. Existem restrições éticas à propaganda da advocacia, entre as quais as referidas no texto. Ou seja, eu não posso fazer essa distribuição de panfletos, de prospectos, pessoal, a pessoas indeterminadas, na portas de comércio, em semáforos e etc. Ok? É isso aí, pessoal. Então, no próximo bloco, no bloco 3 da nossa aula de número 4, estaremos dando continuidade, mas aí agora com um novo tema. Vamos entrar num tema também muito importante para o exame da OAB, que é o tema, senhores, honorários advocatícios. Então, toma uma água, respira, relaxa e daqui a pouco você volta comigo, que eu tenho certeza que se você está ouvindo essa fala é porque você vai ser aprovado, que você já chegou aqui, ó, mais da metade do nosso conteúdo já foi exaurido e estamos chegando na parte final das nossas aulas de ética. Até daqui a pouco.